Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandre, sejam bem-vindos para esse vídeo. Eu quero fazer só um comentário e uma reflexão. Esses dias a pastora pregou na igreja, ela falou sobre Davi e Golias, né? E ela fez ali uma ministração sobre a unção, o chamado de Davi, né? Reinado de Davi, aquilo que antecedeu, né? Até que ele de fato sentasse no trono. E teve uma parte ali do versículo que me deixou pensativo, que é o que eu vou compartilhar com vocês agora. Então, o texto lá de 1 Samuel, capítulo 17, dizia que, então, no capítulo 16, Davi é ungido rei, né? E lá fala que quando, no capítulo 16, né, menção dos dois capítulos, no capítulo 16, diz que os filhos de Jessé estavam lá com ele, com Jessé na casa, e Davi estava no campo cuidando das ovelhas. E é engraçado que aí Samuel pede para chamar todos os filhos de Jessé, e aí vai passando um por um, né? Aquela história que a gente já conhece, então é esse, é aquele outro, não é aquele outro, não é... Tá chamando a Lucélia gritando aí, ó. A gritaria. Tô gravando, hein? Aí aquela coisa, passa filho 1, 2, 3, tal, todos os irmãos de Davi, aí nenhum deles é reconhecido por Deus, né? Nenhum deles é quem Deus queria de fato ungir. E aí o profeta Samuel pergunta se tem mais um filho, e ele fala que é Davi, que está no campo cuidando das ovelhas. Tá. No capítulo 17, então, o que acontece? Tem uma guerra lá, né? Israel contra os filisteus. E aí, Jessé chama Davi para levar algum suprimento, alguma comida para os 3 filhos mais velhos, né, de 1 a 3, do primogênito até o terceiro, que estavam com Saul na guerra, ou estavam lá no campo de batalha, nas trincheiras lá. Eu fiquei me perguntando, é estranho isso, porque quando Samuel foi ungir Davi estava no campo e todos os filhos de Jessé estavam na casa com Jessé. E agora 3 filhos estavam na guerra e ficaram outros 3, se eu não me engano, Davi era o 7º ou 8º, não me lembro, mas ficaram em casa, e ele manda chamar, mesmo assim, Davi, que cuidava das ovelhas, para levar comida para os seus irmãos na guerra. Mas onde estavam esses outros 3? Eu fiquei pensando nisso e eu, de fato, entendo uma coisa com tudo isso, que eu e você poderíamos pensar que isso é uma injustiça, né? Porque com outros 3 filhos à disposição, ele manda chamar Davi, que está cuidando das ovelhas no pasto, está cuidando das ovelhas, né, nas montanhas, enfim, onde ficava lá as ovelhas de Jessé. Então, tem coisas na nossa vida que a gente vai achar isso mesmo, vai achar injusto, vai achar desproposital, a gente vai achar que é errado, como nesse caso, não era muito errado ele chamar logo Davi, que estava cuidando das ovelhas, tendo outras pessoas à disposição. Então eu compreendi algo nisso. Se Davi não tivesse ido lá para o campo de batalha, ele jamais veria o gigante Golias ameaçando o povo de Israel. Ele jamais se encheria de um senso de justiça e de patriotismo também, mas principalmente porque a fala de Davi é que o gigante estava afrontando o exército do Deus vivo. Então Davi se enche, né, da graça, da unção, e reconhece também ali a unção que ele teve de rei, quando ele observa aquela situação e a afronta do gigante. Então, se ele nunca tivesse ido para lá, se ele continuasse pastoreando nesse momento, então ele não seria impulsionado pelo Espírito que já estava sobre ele, para que ele assumisse a sua unção e assumisse a sua posição de rei, a sua posição de líder da nação.
Então, às vezes, irmãos, a gente está passando na prova e a gente reclama, a gente acha injusto, a gente acha que Deus não deveria deixar a gente passar por esse momento, por esse tempo, mas a verdade é que como Tiago fala, que a provação vai gerar, vai produzir em nós algumas coisas, alguns benefícios, algumas qualidades, a mesma coisa eu enxergo nesse texto. A provação vai fazer com que nós nos posicionemos no chamado, no ministério, na unção que Deus colocou sobre as nossas vidas. A provação vai nos alertar, ela vai nos impulsionar, ela vai nos ativar para o ministério, para a unção que Deus nos chamou. Então, não ache injusto, não reclame, não, é difícil, irmão. Às vezes, dependendo da aprovação, ela vai trazer umas consequências emocionais, psicológicas, até físicas, terríveis, né, desgastantes, danosas às vezes até. Mas entenda isso, irmãos, a aprovação que Deus permite, a aprovação que não vem de Deus, mas que é um mecanismo da qual Deus se utiliza, né, da vida comum para mostrar sua graça e seu poder. Não reclame disso, porque Deus quer que você assuma a sua posição nele. Deus quer com isso que você entenda que há uma unção em você, que há um poder que foi colocado em você e que você precisa despertar para isso. Mas esse poder, esta unção, ela não vai acontecer, ou ela não é visível, ela não se manifesta só quando você assume o ministério, porque entenda isso, Davi ele ainda não havia sentado no trono como rei, mas ele já estava agindo como rei. Indo para frente da batalha contra Golias, ele estava assumindo a posição que Saul não assumiu, a posição de rei. Então, assuma a sua unção, assuma o seu ministério, porque a provação, porque a luta, porque a dificuldade que você está passando é o momento em que Deus está dizendo: desperte. Desperte para o ministério, desperte para a unção que foi colocada sobre você, para o poder do Espírito Santo que flui através da sua vida. Amém? Uma reflexão, Deus abençoe a sua vida, pense nisso, bora crescer no conhecimento e na graça em nome de Jesus. Amém? Tchau!